Vamos agora para mais uma questão. Fugindo um pouco aqui da nossa ondulatória, a gente passou por uma primeira questão que voltada ali para a parte da mecânica, né, que é de hidrostática. Agora a gente vai finalizar, né, aqui com questões de eletricidade, tá certo? Vamos trabalhar aqui duas questões de eletricidade, uma teórica e uma com um pouquinho mais de conta. Vamos ver essa daqui. Essa daqui é uma questão teórica, uma questão que, digamos assim, o Enem gosta de trabalhar, o Enem gosta de fazer, colocar uma situação e querer o gráfico, né? Tem muito aluno que está mais acostumado com eu tenho o gráfico e vou correr atrás dos dados, dos valores, né? Aqui ele faz o contrário, ele te dá um monte de informações aqui e vai querer que tu saiba interpretar o gráfico dessa situação. Vem comigo, vamos lá. Um resistor ôhmico, vixe, professor, já começou por aí, que diabo é um resistor ôhmico mesmo, hein? Gente, um resistor ôhmico é aquele que obedece à nossa queridíssima lei de Ohm, né? É aquele resistor que causa aquela proporcionalidade entre a DDP e a corrente elétrica, né? É mesmo, né, professor? Eu só lembrei para mim, rapidão, como é que é a velha e boa lei de Ohm. A lei de Ohm, olha, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, né? A partir do segundo ano, vocês vão usar a lei de Ohm até dar uma dor, né? E de fato a gente usa pra caramba, né? Então, ó, a lei de Ohm que é esse cara aqui, né, ó. Ah, professor, beleza. Vixe, tem resistor que não obedece? Tem, né? Inclusive já até apareceu no Enem um resistor não ôhmico, né? Aí eu posso usar essa equação, professor? Não, não pode. Vai depender da situação, vai depender da questão ali, tá bom? Pois bem, um resistor ôhmico foi ligado a uma fonte de tensão variável, como mostra a figura. Então a gente tem aqui, né, geralmente esse símbolo, quando aparece nas questões, aqui é a fonte de tensão, né? Como é que a gente sabe, hein, professor? Porque a simbologia clássica para uma fonte de tensão é ter esses dois bichinhos, né? Um com positivo, outro com negativo, que nem a pilha, né, professor? É, tipo, que nem a pilha, né? E a gente simboliza, né? Aí o aluno geralmente fica louco, porque esse mesmo símbolo é usado por gerador e por receptor, né, tal, né? Mas aqui a gente não vai precisar quebrar a cabeça com isso, gente, tá bom? Pois bem, então a gente tem aqui uma fonte variável, que significa que ela pode aumentar, que ela pode diminuir, né? Então ela varia, ela não é constante. Então já fica com esse negócio na tua cabeça. A tensão, a DDP, ela não é constante, beleza? Suponha que a temperatura do resistor não se altere significativamente com a potência dissipada, certo? De modo que sua resistência não varie. Agora ele já está te dando também uma outra informação massa. Resistência não varia, né? Mas professor, não já tinha falado no resistor ôhmico? Pois é, né? Mas está aqui garantindo de novo, né, que a resistência não varia. Ao se construir o gráfico da potência dissipada pelo resistor em função da diferença de potencial, DDP, aplicada nos seus terminais, obteve-se a curva em... Temos aqui 3 gráficos. Esse é o momento que alguns alunos ficam desesperados. Cadê os números? Cadê as multiplicações, as divisões? Professor, como é que eu faço essa questão, pelo amor de... Bom, aqui a gente vai ter que lembrar da fórmula, a gente vai ter que cascavilhar lá na nossa cabecinha quais são as fórmulas que a gente tem. Professor, beleza, mas qual fórmula? Aí, bicho, que tu tem que ficar ligado na seguinte coisa. Ele te pediu um gráfico, tudo bem, professor. Qual é o gráfico que ele te pediu? Ele te pediu um gráfico da potência, ele te pediu um gráfico da potência, aqui, ó, esse cara, em função de quem? Em função da diferença de potencial. Ah, professor, então quer dizer que o meu gráfico ele vai ter que ser potência... deixa eu colocar uma letrinha aqui, uma cor melhor. Então ele vai ser um gráfico da potência em função... A gente bota esse xzinho aqui, né, meio que... Os dois aqui, um variando em função do outro, em função da nossa queridíssima DDP, carinhosamente chamada de diferença de potencial, tá bom? Então ele quer um gráfico desses caras, né? Tanto é que a gente tem aqui, né? Por exemplo, sei lá, vou pegar o item A aqui. A gente tem, ó,
Potência no eixo vertical é o famoso eixo Y, né? E a DDP no eixo horizontal, o famoso X. Beleza? Não estou dizendo que a resposta é essa não, viu, gente? Ó, só estou dizendo aqui que esses caras, né, são os dois eixos que a gente vai trabalhar. Tudo bem, professor? Vamos lá. Agora, qual é a fórmula que eu utilizo? Vamos começar agora. Seguinte, pessoal. Potência, professor, como é que a gente faz? Potência elétrica, primeiro de tudo, vamos até ser um pouco mais assim, um pouquinho antes, vamos falar o que é potência e como é que eu calculo potência, né? Bom, gente, potência, por definição, por definição, ela é a razão de divisão entre a energia sobre o tempo, né? Então, potência por definição, gente, essa formulinha. Qual é a unidade dessa galera, hein, professor? A unidade dessa galera é a seguinte. Potência é medido em watt. Esse Wzinho aqui, né? Watt. Esse cara, que é a minha energia... Professor, que é energia? Aí que está a questão, né? Tanto faz qual é a energia. Pode ser energia mecânica, pode ser energia elétrica, pode ser, sabe, pode ser calor. Calor é energia, né, gente? Não vamos esquecer, não. Tem muita gente que esquece. Ah, na fórmula só tem um E, não tem um Qzinho lá do calor. Pode também, viu, gente? Energia é medida em quê? Joule. E esse cara, ΔT, que é o intervalo de tempo, né? Que é o tempo, vou botar aqui, vou botar só tempo. É medido em segundos. Tá bom? Então, potência, por definição, gente, é isso daí. É a razão que uma energia está sendo consumida durante um intervalo de tempo, tá certo? Então, quando a gente fala, por exemplo, poxa, tem um aparelho, sei lá, professor, tem um aparelho lá em casa, tem um ventilador, que a potência dele é de 50 watts. Então, significa o quê? Significa que ele consome 50 joules de energia a cada segundo. Se tu pega, por exemplo, um aparelho que tem 100 watts de potência, então quer dizer que o cara vai consumir 100 joules de energia a cada segundo. É de se esperar que esse cara, no mesmo intervalo de tempo, realize um trabalho maior do que aquele outro que só tem 50. Então a gente costuma dizer que o aparelho é mais potente, porque ele tem mais capacidade de realizar trabalho do que aquele outro. Sacou a ideia? Beleza? Show! Beleza, uma maneira também que a galera costuma utilizar para energia é o seguinte, se a gente pegar, por exemplo, né, esse tempo e passar lá para o outro lado, nós podemos dizer também que energia vai ser potência vezes o tempo, tá? Se você quiser colocar esse delta aqui, você bota, se você não quiser colocar também, tanto faz, né? A gente pode colocar simplesmente assim, né? Não vai fazer muita diferença. Pronto, pode botar desse jeito. Eita, professor, lá vem um negócio de política, né? É PT, isso daí. Não, gente, aqui é a fórmula, gente. É de energia, P de potência, T de tempo, né? Ave Maria, professor, só falta botar de vermelho. Pois pronto, vamos botar um vermelhozinho aqui, né? Pronto, ó. Energia, certo? É igual a potência vezes o tempo. Tudo tranquilo? Bom, geralmente, quando a gente vai falar, por exemplo, de conta de luz, né? Vixe, chegou a conta de luz, né? Já dá logo aquele desespero, aquela apreensão. Aí tu vai ver lá quanto tu gastou, né? Quanto tu consumiu. As concessionárias de energia, né? No caso aqui do Ceará, a gente tem a Enel, utilizam a maneira de, digamos assim, de medir a energia que a gente consome em quilowatt-hora. Muita gente fica meio, digamos assim, na dúvida, porque quilowatt... Professor, watt é potência, né? Mas não é só quilowatt, é quilowatt-hora. Por quê? Potência está sendo medida em quilowatt. Professor, o que é o quilo? Quilo não é massa não, professor. Não, quilo é um múltiplo, gente. Ele quer dizer 1000. Então isso daqui seriam 1000 watts, tudo bem? E esse cara aqui, ao contrário do SI, ele é medido em hora. Tá? Então a gente vai ter essa unidade de energia, viu, gente? Que está sendo medida em quilowatt-hora, tá bom? Não vai ser necessário para a nossa questão, mas aqui a gente está dando uma passeada, né, no assunto. Pois bem, professor, tudo bem, isso daqui, energia e tal, mas para eletricidade, né? O que é que a gente vai ter aqui, né?
Porque eu não estou vendo as cores de eletricidade, eu não estou vendo um resistor, não estou vendo um DDP, não estou vendo uma corrente, né? Aí, quando a gente quer a nossa potência elétrica, aí a gente vai ter uma alteraçãozinha, né? Porque se a gente pegar e fizer algumas coisinhas aqui, que eu não vou fazer porque a gente vai gastar um pouquinho de tempo, esse negócio de demonstração de fórmula, né? Às vezes, hoje em dia, a gente não usa muito, mas a potência elétrica, a fórmula básica, clássica dela é o quê, professor? É a famosa fórmula do pio, né? Que é do 30, 60, 90, né? Papel pio. Então, a gente tem aqui, ó, formulazinha do pio. O que seria cada uma dessas coisas, hein, professor? O P é a minha potência, beleza, tranquilo. O I é a minha corrente, medida em amperes, né? Não vamos esquecer, eu vou botar aqui, né, para a gente não esquecer. Aqui, ó. O I é em amperes. O U, que é a minha queridíssima DDP, é medida em volts, né? Então, ampere vezes volt também me dá watt, tá bom? Cuidado, também dá watt. Não vai pensar que é uma unidade estranha, não, cara. Também dá watt. Certo. Se a gente pegar a nossa lei de Ohm e a gente meio que manipular um pouquinho ela dentro dessa fórmula da potência, aí a gente pode, digamos assim, fazer nascer 3 filhos dessa fórmula, né? 3 formulazinhas novas, né? Que seriam quem, professor? Seriam esses caras aqui, ó. Vamos lá. Vamos ter. Na verdade, eu falei 3, mas são 2, tá, gente? Desculpa. Então, ó, vai ser esse cara aqui, o ρ ao quadrado, certo? Esse camarada aqui, o ρ ao quadrado. E outra formulinha seria esse cara aqui, ó. U ao quadrado dividido por R. Beleza. São outras 2 fórmulas, professor? São outras 2 fórmulas que a gente tem aqui, tá? Então, ó, você pegar, também tem essa maneira aqui de calcular a potência, né? Aí o aluno fica louco, né, cara? Porque, caramba, professor, eu tenho 1, 2, 3, 4 fórmulas para potência, né? Aí deu ruim, professor. Qual delas que a gente vai utilizar para a nossa questão, né? Que é o que a gente está querendo aqui. Gente, se a gente lembrar um bocadinho lá da nossa questão, ele está querendo uma relação entre, vamos lembrar, ele está querendo uma relação entre potência e DDP. Aí, o que eu vou fazer? Se eu estou querendo, gente, um gráfico, ele quer um gráfico, né? Ele quer um grafiquinho desses caras aqui, ó. Ele quer um gráfico. Se ele está querendo um gráfico desses 2 caras, da potência em função da DDP, olha que a gente já pode descartar uma galera. No caso, quem? Bom, por motivos óbvios, a gente já não vai utilizar, por exemplo, essa fórmula. Porque ela não envolve nada, né? Essa daqui também, essa daqui do formulinha do Lula, a gente também não vai usar não, tá? A gente deixou aqui só para, né? A fórmula do pio, aqui, a gente também não vai utilizar porque a gente não tem a corrente elétrica, a gente não sabe como é que ela está se comportando. É verdade, né, professor? Isso. Então a gente não vai ter ela, não vai utilizá-la, porque a gente não sabe o comportamento da corrente elétrica. Ela pode mudar, ela pode não mudar, então, sabe, a gente não conhece. Essa daqui, ela também não vai me dar, digamos, uma coisa interessante, porque ela não tem o que eu estou querendo na questão, que é a DDP. É mesmo, né, professor? Ela não me dá a DDP. Isso, então ela vai ser descartada. Vai ser descartada aqui da minha vida. Tudo bem? Então, o que é que eu vou fazer? A única equação que nos dá o comportamento da situação que eu estou querendo é esse cara aqui. Certo? Essa formulinha aqui. Então vamos lá, professor, vamos dar uma olhadinha aqui como é que a gente vai fazer o gráfico. Como é que vai ser o gráfico dele, né? Beleza, escolher a equação, sei como é que vai ser o comportamento e como é que vai ficar a cara desse gráfico, né? Bom, aí tu vai ter que lembrar de algumas coisinhas interessantes que foi comentada lá no enunciado. Primeira coisa, primeiro dado importante. Primeiro dado importante é que ele te disse que, vou botar aqui, é que ele te disse que a resistência é constante. Ele te disse que R
é constante. Gente, se o R ele é constante, então esse cara que está aqui embaixo, ó, esse Rzinho, ele não vai influenciar no meu gráfico, digamos assim, o formato do gráfico, o tipo do gráfico. Obviamente ele pode deixar o gráfico maior, menor, mas o formato, o jeitão do gráfico, ele não vai alterar. Então a gente vai olhar somente para potência e para DDP. Galerinha, se nós olharmos como a potência varia em função da DDP, a gente está vendo que a DDP está elevada a quanto, hein, professor? Ao quadrado. Então se essa DDP aqui, ó, ela está elevada ao quadrado, então quer dizer que o comportamento dele vai ser o quê? Uma função do segundo grau. Vixe, professor, vai ser tipo uma função do segundo... É, aquela funçãozinha do segundo grau, tu lembra? Que é tipo assim, ó, y igual a, por exemplo, ax ao quadrado. Mas, professor, a equação não é desse jeito, não está faltando coisa, não. Vamos botar aqui então, ó. A equação, professor, ela é assim, né, ó. Ax ao quadrado mais b vezes x mais c, né? Exatamente. Mas só que vejam que a gente não tem esses outros termos se a gente olhar aqui para essa nossa equação. A gente só tem o quê? O termo do quadrado. Então, isso significa que, por exemplo, esse cara, o c, né? Que é, digamos assim, esse termozinho que é independente, que ele não depende das variáveis x, né? Ele vale quanto, professor? 0. Esse cara aqui, ele vale quanto também? Vale 0. Então significa que o único pedaço, que foi o que eu tinha comentado com vocês lá no comecinho, é esse cara aqui. Gente, coisa importante que tu já deve ter ouvido lá com o teu professor de matemática, né? Nesse caso aqui, quando a gente não tem esse cara, esse termozinho, sempre o gráfico, no caso aqui, ele vai ter, digamos ali o vérticezinho dele lá na origem, né? No caso aqui, a gente sabe que a curva que esse cara vai me dar vai ser uma parábola, né, professor? Parábola, ela tem um lado positivo e ela vai ter o lado negativo, já que ele vai ter o vérticezinho lá na origem. Porém, pelo fato dos nossos valores aqui, né, eles serem relacionados com resistor e a gente não vai ter, por exemplo, no caso aqui, uma DDP negativa para esse caso, o meu gráficozinho está melhor representado, vai ser melhor representado se a gente fizer isso daqui, ó. Botei aqui, minha potência, botei o meu Uzinho, e o grafiquinho vai ser como, hein, professor? O gráfico desse cara, a gente vai ser tipo assim, ó. Partiu da origem, a gente não vai ter esse pedaço aqui, tá? A gente não vai ter esse pedaço aqui negativo, tudo bem? E ele vai fazer isso, ó. Opa, a gente vai ter, só dar uma apagada aqui, fazer um pouquinho melhor. Opa, apagado isso daqui. A gente vai ter um pouquinho melhor, deixa eu só apagar esse, pronto, deu certo. A gente vai ter um pouquinho melhor o gráfico desse jeitinho aqui, ó. Fazer ele mais para cá. Potência. Vamos ter, não vamos ter o parte negativa, a gente vai fazer isso aqui, ó. Olha, professor, o que é isso? É tipo um pedaço da parábola, né? É tipo uma das metades. Então, esse pedaço aqui, essa curvazinha, é o que nós chamamos de parábola, né? Então, se a gente for comparar, né, depois de todo esse negócio que a gente comentou aqui, se a gente for comparar, qual dos gráficos melhor se apresenta com esse daqui que eu coloquei? Realmente o item C, tá certo? O item C é o que melhor aparenta aqui com o que a gente comentou. Tranquilo, pessoal? Beleza, então ó, veja aqui que a gente tentou passear por muita coisa, a gente passeou pela potência mecânica, a gente passeou pela potência elétrica, energia, a gente viu que não tem esse negócio de, tipo, a pessoa dar uma de mãe de Ná e bater o negócio e a fórmula que eu vou escolher é aquela. Não é desse jeito, gente. Existe uma lógica, existe um porquê que eu vou escolher aquela fórmula para analisar. Tudo bem? Ficou tranquilo? Show! Questãozinha teórica, questão interessante, até fácil, que a gente precisava só lembrar daquela formulazinha. Tranquilo?